Pessoal, o vídeo de hoje vai estar bem interessante, tá? É aquela continuação da sériezinha de Jeremias, tá? Deixa eu só dar um avisozinho antes, tá? Para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que ficam incomodadas aí com as minhas postagens políticas. Pessoal, a democracia é livre, tá? E o YouTube também é livre, tá? Quem é mais conservador, bolsonarista, ó, tem canais conservadores aqui, ó. Esse aqui é o canal do Silas Malafaia, ó, já tem 1.640.000 inscritos. Malafaia é conservador, cristão, ele fala de política todo dia, ó. Ele chega a pedir voto aqui, ó, para vários candidatos. Tem vídeo dele aqui defendendo o Bolsonaro, tem vídeo dele até com a bandeirinha do Brasil aqui no velório da rainha aqui, ó. Inclusive teve um cara que deu maneira, né, que falou que mito é Jesus. Então quem é mais conservador, pessoal, sigam canais conservadores aqui, ó. Esse aqui é um canal de um conservador. O meu não, meu canal é mais progressista e mais ateísta. Todo mundo sabe disso. E da Liga Ateísta, apesar de eu não ser ateu, mas nenhum canal racionalista vai apoiar um candidato como é que eu vou dizer, que escolhe ministros por serem terrivelmente evangélicos. Não tem como, pessoal. Então sigam canais aí que vocês estão mais alinhados, tá? Até porque aqui meu canal não é pra isso. Meu canal é pra quem não é alienado, quer seja em religião, quer seja em política, tá bom? Então, continuando aqui nossa sériezinha sobre Jeremias, pessoal. O capítulo 11 não tem nada de interessante, ia ser muito redundante. É só aquilo que ele fala da minha lei, da minha aliança. Deus está muito nervoso, enraivecido com o povo, etc. Então não tinha nada de relevante. Aqui no 12 também não. Só que me chamou a atenção aqui no 12 foi esse paradoxo, né, que nós já observamos, que Deus ama, mas ao mesmo tempo castiga Israel. Que nem aqui ele fala assim, ó: desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma nas mãos dos seus inimigos. Que a amada da alma dele é Israel. Então ele mesmo ama Israel com a própria alma e mesmo assim entrega Israel na mão dos inimigos. Então, com todo respeito, esse Deus ele tem alguns problemas, né, psicológicos, né, porque ele sofre por algo que ele mesmo fez. Então fica meio estranho isso daí. É por isso que eu digo, será que isso aqui realmente é uma coisa de Deus ou é a visão do autor? É o sentimento do autor do livro? Então analisa aí. Aqui é a mesma coisa, ó. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei voltar cada um à sua herança e cada um à sua terra. Então depois que ele arrancar fora, destruir, detonar, bater, castigar, matar, passar a espada e tudo mais, aí ele vai ter piedade e vai se compadecer. Então fica meio confuso isso, né? Tanto que aqui o próprio Deus fala, ó, não há ninguém que toma isso a sério. Ó, em desolação a puseram, e clama a mim na sua desolação. E toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério. Então realmente é meio difícil levar a sério uma coisa controversa. Mas analise aí e tire suas conclusões, tá bom? Isso aqui na verdade parece que é o autor que está cheio de sentimentos, né? O profeta que está escrevendo o livro. Tá bom? Agora aqui vem uma parte, pessoal, que pouca gente observa. Nós vamos analisar junto aqui no capítulo 13 de Jeremias. Vamos ler junto aqui, ó. Aqui já sai um pouco da parte poética, já vai... É como se fosse um outro capítulo, né? Que aí ele começa a falar um pouco da vida dele e de que Deus mandou ele fazer, o profeta Jeremias. Ó. Assim disse-me o Senhor: vai e compra um cinto de linho e ponho-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. Aí o que Jeremias faz? Ele compra um cinto, ó, e comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, ao rio Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então o que acontece? Deus manda ele comprar um cinto, fala para ele não molhar o cinto. Aí depois Deus manda ele até o Eufrates, aí o cinto seria molhado. E fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor havia me ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondestes ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava, porque ficou muito tempo na água ali do rio Eufrates, então o rio apodreceu. Agora, qual que é o problema aqui dessa passagem, pessoal? O problema é o seguinte, ó. Esse aqui é o rio Eufrates, ó. Esse aqui é o rio Tigre e esse aqui do lado é o Eufrates. Esse que está com um azul mais intenso. Vocês perdoam eu não ter tido uma imagem em português, é porque esse Google Imagem é uma porcaria. Quando você vai procurar uma imagem, aí você tem que salvar a página da web inteira, você não salva a imagem. Então essa aqui foi a única que eu consegui salvar, tá bom? Então esse aqui é o rio Eufrates, que é paralelo com o rio Tigre, e eles desaguam aqui no Golfo Pérsico, aqui, ó. Aqui no Kuwait. Só que tem um problema. Isso aqui é bem longe de Israel, pessoal. Israel, aqui onde vocês estão vendo esse pedacinho azul aqui, onde está a bússola, Israel é um pouquinho aqui para o oeste. Então não faz sentido, entendeu? Quer dizer, o profeta estava em Jerusalém, em Judá.
Aí Deus manda ele comprar um cinto, ele fazer uma enorme viagem para ir até o rio Eufrates, que é um rio que está na terra de outro povo, que tinham outros deuses, que tinham outras cidades, só para ele esconder um cinto. Peraí, e o rio Jordão que estava ali do lado dele? Tem o rio Jordão ali em Jerusalém até hoje. Era só ele ter andado algumas horas, ele já estava no rio Jordão, pronto, escondia o cinto ali. Então por que Deus faz ele manda ele comprar um cinto e fazer uma enorme viagem dessa? Segundo, aqui na narrativa do autor, ele trata isso como se fosse muito comum, como se ele estivesse do lado do rio. Eu me levantei, e fui até o Eufrates, pronto, escondi ali. Você pode ver que ele não coloca nem intervalo de tempo, nada, ou um animal. Eis que eu peguei um jumento e cavalguei por alguns dias até chegar ao Eufrates, etc. Você não tem isso aqui no livro. É como se ele estivesse do lado do rio. Levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que escondeste. E fui ao Eufrates e cavei. Pronto, simples, como se fosse uma coisa contínua. Então, se o autor estava tão perto do rio Eufrates, pessoal, então dá a entender que esse capítulo 13 aqui de Isaías era de alguém que estava lá na Babilônia. Porque a Babilônia, sim, era cortada aqui pelo rio Eufrates. Israel, não. Vocês estão entendendo? Então dá a entender que esse capítulo é posterior, é a impressão que nós temos, e o autor estava em outra região quando escreveu isso. É por isso que a gente faz em teologia o que nós chamamos de crítica textual. Porque a gente observa esses detalhes, a gente começa a ver, pera lá, o cara está em Israel, no Reino do Sul ali, Jerusalém. Jerusalém tem rio. Logo ali em Israel também tem o Rio Jordão, que é pertinho, era só caminhar um pouquinho e já estava no Rio Jordão. Mas segundo a narrativa, ele compra um cinto para ir até o rio Eufrates, que é um rio longe pra caramba ali de onde ele estava, que era de outros povos. Tinha os babilônicos, os assírios mais acima e assim por diante. Então a gente vê que essa narrativa é de alguém que estava aqui, e não do profeta Jeremias, que supostamente estaria lá em Jerusalém. Tá bom? Aí ele continua dizendo aqui, este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los, e inclinar-se diante deles, será como este cinto, que para nada presta. Peraí, se o objetivo de Deus aqui dentro da narrativa era só dizer que o povo não prestava para nada, qual o objetivo dele mandar o profeta fazer tudo isso daí? Porque ele manda ele comprar um cinto. Compra um cinto. Se Jeremias comprou o cinto, ele pagou algum valor por esse cinto. Então Deus manda ele gastar dinheiro para comprar um cinto só para estragar? Só para deixar num rio escondido para dizer que Israel não presta? Era mais fácil ele ter falado, Israel não presta. A Bíblia não fala que Deus escreveu até nas paredes, lá como por exemplo naquele episódio lá do Nabucodonosor. Não é Nabucodonosor, está lá no livro de Daniel, é o rei Balsazar. Era só Deus ter escrito na parede. Ele podia até ter contratado alguém para pichar na parede, fazer uma pichação. Israel não presta. Ele mesmo podia ter descido do céu e ter pichado isso. Mas não, ele faz o profeta comprar um cinto, fazer uma grande viagem, né, supondo que o profeta estava em Jerusalém, só para dar a entender que Israel não presta. Bem engraçado, né, pessoal? Mas enfim. Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Mas tu diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra. Agora sim, uma promessa boa, pessoal. Aí, prepara o copo, vai ter bebida para todo mundo. Encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra. Tô brincando, pessoal, isso aqui é uma linguagem poética, tá? Encher de embriaguez quer dizer que vai confundir as pessoas. E aqui não é toda a terra, tá? É da terra de Judá, tá? E aos reis da estirpe de Davi que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Aí aqui no versículo 14, ele fala o seguinte, que me lembrou o Novo Testamento. E falosei em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. É parecido com o que Jesus fala aqui, Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O vosso pai que ele está falando é o Deus aqui do Velho Testamento. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho. Parecido com aqui, pais contra filhos, pais com filhos. Então é parecido. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Então eu achei curioso, esse paralelo aqui do Novo Testamento. E fica aí mais uma dica para quem fala que a Bíblia é a favor da família, né? Não, porque eu voto daquele candidato porque ele é um defensor da família. Aqui, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a gente está vendo o próprio Deus jogando pai contra filho. Um vai matar o outro, o filho vai matar o próprio pai. Então isso aqui para mim não é muito ser pró-família, na minha opinião.
E por fim, esse último versículo aqui, eu achei muito confuso esse versículo, que fala assim, ó: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Não. Então poderei vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Dá a impressão que esse versículo aqui seria uma pergunta também, né? Então como que vocês podem fazer o bem se forem ensinados a fazer o mal? Quer dizer, que dá a entender que eles não podem mudar a natureza deles. Então se eles não podem mudar a natureza deles, assim como o etíope não pode mudar a pele, ou o leopardo não pode mudar as suas manchas, então por que Deus está castigando eles? Se é da natureza deles, eles não podem mudar. Lembrando que aqui o versículo, eu não sei se é uma pergunta, tá, pessoal? Mas dá a impressão que seria uma pergunta. E mesmo se não for uma pergunta, fica meio estúpido, porque fica uma afirmação estranha, ó. Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Como assim a pessoa pode fazer o bem aprendendo a fazer o mal? Não faz muito sentido. Então analise aí e tirem suas conclusões, ok? Quem puder dar um like no vídeo, eu sei que é chato ter que lembrar em todo vídeo, mas tem que dar o like. Engajamento. Aliás, engajamento aqui é só falar do Bolsonaro que dá engajamento, né? Quando eu trago um conteúdo desse assim, por exemplo, ó, com várias observações, tem pessoas que nunca comentam nada nem pra ajudar o engajamento no vídeo. Agora, se falar do Bolsonaro, eu vou sair do canal, eu não gosto das suas análises política. Engraçado que no canal do Malafaia, eu já vi alguns vídeos aqui no Malafaia, eu não vejo ninguém reclamando no canal dele. Curioso, né? É só o meu, quer dizer que a questão não é falar de política, a questão é do lado que você está falando de política. Essa que é a questão, tá bom? Então obrigado aí, pessoal, por terem assistido. Paz a todos.